Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. A revista da Central Gospel, nós estivemos estudando a tipologia bíblica nesse primeiro trimestre, uma forma de entender o Novo Testamento, através dos tipos e do Antigo Testamento. Hoje nós vamos abordar nessa última lição as moradas divinas de tendas e reinos celestiais. O texto bíblico básico dessa lição se encontra em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, 1 Crônicas 29, 1, João capítulo 1, verso 14 e Efésios 2, 20 a 22. Começando com o texto de Êxodo, abordaremos o tabernáculo. Em 1 Crônicas, o templo. Em João 1,14, o Cristo que tabernaculou conosco. E Efésios 2, 20 e 22, falaremos da igreja, a igreja de Cristo. Êxodo 25, 8 e 9, lemos assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Aqui há a ordem para construir o tabernáculo. 1 Crônicas 29, 1, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. Aqui Davi se referindo à construção do templo. Vamos agora ao Novo Testamento. João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui quer dizer tabernaculou conosco. Cristo é o tabernáculo verdadeiro, Cristo é o templo de Deus. Destrua esse templo em 3 dias, o reedifica, falando de sua morte e ressurreição. Vamos agora ao texto de Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Texto áureo. Nos encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, parte A. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Vamos à palavra introdutória dessa lição. Nessa lição, serão exploradas as características de 4 locais sagrados, escolhidos para o Senhor para sua habitação entre os homens. No Antigo Testamento temos o tabernáculo, que já estudamos amplamente seus tipos, figuras nesta lição. Nós também temos o Templo de Salomão, que é o tabernáculo, agora em pedras, não é? E são repletos de símbolos quais prenunciam as moradas divinas registradas no Novo Testamento. Temos também o próprio Cristo, sua vida na terra, e temos a igreja como o templo vivo de Deus aqui na terra. Vamos à jornada da presença divina e das moradas temporárias às eternas. O Criador fazia visitas a Adão e Eva no Jardim do Éden, pela virada do dia, Gênesis 3:8. Mas ele não fixou residência por lá. Posteriormente, instruiu Noé a construir uma arca,
que se tornou refúgio para sua família e a várias espécies de animais durante o dilúvio. Porém, aquele não se tornou também o local da sua habitação. Embora Abraão fosse conhecido como amigo de Deus, não havia chegado o momento de o Eterno estabelecer um lugar fixo para sua presença entre os homens. Mas quando lemos acerca do tabernáculo, ele disse: Eu habitarei no meio de vós. Deus então instrui a Moisés a construir um tabernáculo, que seria um santuário simbólico e móvel, após a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. O primeiro espaço aqui que vemos, sagrado, registrado nas Escrituras, foi chamado de tabernáculo, Êxodo 25, 9. No hebraico, Mishkan, que significa moradia, ou local da moradia divina, e do latim, tabernaculum, que traduz por tenda, cabana ou barraca. O templo portátil era o lugar da habitação do Senhor entre o seu povo e servia como um centro de adoração e comunicação direta entre ele e Moisés, ao qual se manifestava por meio da sua glória, Shekinah, ou Taneikashi, né? Quer dizer habitação, ou aquele que habita. Falamos ainda do templo. Depois que os filhos de Israel entraram na terra prometida, os utensílios do tabernáculo foram guardados. Lembre que o tabernáculo prefigura Cristo, que é representado por meio de sua construção e utensílios, e também mostra o caráter e a missão do Messias, que viria habitar entre a humanidade. Naquela época, os hebreus instruíram a prática de construir altares para o Senhor. Porém, o rei Davi intentou construir um templo, uma morada permanente para o Eterno, uma tarefa que foi completada com Salomão, seu filho. Salomão construiu o templo no Monte Moriá, em Jerusalém, e a base que ele usou foi inspirada no tabernáculo, mas agora com dimensões ampliadas e decorações mais elaboradas, visando criar um palácio digno para o Senhor. 1 Crônicas 29, verso 1. O Cristo. Em 587 a.C., os babilônios pilharam e incendiaram o templo de Jerusalém, levando consigo todos os tesouros valiosos, segundo Reis 25, verso 8 a 17. Após o exílio, Neemias, o copeiro do rei, ficou encarregado de reconstruí-lo no mesmo local, que mais tarde seria visitado por Jesus. Este segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, general Tito. Posteriormente, o Altíssimo enviou seu filho e cumpriu o tabernáculo e o templo para viver entre os homens como o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, verso 23. Durante 33 anos, o Nazareno caminhou pela terra, e após a sua ascensão, o Espírito Santo foi enviado para garantir que não ficassem desamparados, mantendo a presença divina entre nós. João capítulo 14, versos 16 a 18. João 16, verso 7. A igreja. Hoje, Deus habita não apenas em cada membro individualmente, mas na igreja, o qual é descrita como o templo do Espírito Santo. João 14, 23, 2 Timóteo 1, 14. Como um todo, ele forma o corpo de Cristo, o qual ele, Jesus, é a cabeça. Esse corpo está unido pela divindade plena que nele reside, a plenitude da divindade que habita nele, Colossenses 2, verso 9 e 10. Em Efésios 2, 19 a 22 e 2 Coríntios 6, 16, ilustra a igreja como continuação tanto do tabernáculo quanto do templo,
sendo construída para ser apresentada sem máculas ou rugas na glória final. Efésios 5:24. Similar ao templo de Salomão e construído com pedras preparadas e encaixadas, o Senhor também forja os crentes extraídos do mundo para interagir em seu corpo. 1 Pedro 2:5. A arquitetura divina, da terra ao céu. Deus é perfeito em todas as suas obras. Ele planejou meticulosamente cada forma de sua habitação entre nós. O plano divino para o tabernáculo era um modelo celestial na terra, conforme nós vimos nessas lições. Moisés construiu o seu tabernáculo e os seus utensílios seguindo o modelo que foi revelado por Jeová no Monte Sinai. O Senhor nomeou Bezaleel como principal artesão e a Oliabe como seu assistente, ambos dotados do espírito de sabedoria, entendimento e habilidade em todas as formas de artesanato. Êxodo 31, verso 1 ao 6. Essa capacitação os habilitou a executar fielmente o projeto, coordenando recursos e mão de obra para cumprimento exato dos requisitos restabelecidos pelo Eterno. Falemos ainda do plano divino para o templo, um alicerce de santidade e beleza. O rei Davi, inspirado a criar um santuário permanente, propôs a construção de um templo ao Senhor, marcando o fim, assim, da era do tabernáculo portátil, quando Israel já se fazia estabelecido firmemente como nação. Esse projeto não apenas recebeu a bênção do Altíssimo, mas foi também uma ordem direta dele. Davi, ao confiar a execução a Salomão, entregou as instruções precisas, desde a estrutura arquitetônica até o minucioso detalhamento da construção e disposição dos utensílios sagrados. Cada elemento foi cuidadosamente planejado para refletir a glória de Deus conforme as especificações registradas em 1 Crônicas 28, 11 a 21. O plano divino para o Cristo, o templo vivo. Jesus, ao se tornar o templo vivo, simboliza a culminação e a realização dos propósitos que o tabernáculo e o templo físico buscavam atingir no Antigo Testamento, Êxodo 25 ao 27. Enquanto o tabernáculo e o templo foram fundamentais para o relacionamento de Deus com Israel, servindo como símbolos temporários da presença do Altíssimo, Jesus estabeleceu um novo paradigma como o templo vivo, no qual ele habita, não em pedras e cedro, mas no coração dos fiéis. Com o advento do Messias, o conceito do templo é transformado, porque ele próprio se torna o ponto de encontro definitivo entre Deus e a humanidade, fazendo com que a necessidade de um espaço físico específico para adoração e comunhão seja transcendida. O plano divino para a igreja. O plano divino para a igreja é que nós fôssemos pedras vivas para um templo espiritual do Senhor. A igreja é descrita nas Escrituras como um templo espiritual, composto de pedras vivas, 1 Pedro 2,5, onde cada crente é parte integrante dessa edificação, Efésios 2, 19, 22. Esse conceito reflete o cumprimento do propósito de Cristo, que ao concluir sua missão terrena, não apenas instituiu uma nova aliança de comunhão direta entre Deus e a humanidade, mas transformou cada seguidor em um santuário móvel do Espírito Santo. Assim, enquanto o tabernáculo e o templo serviram a seus propósitos temporais no Antigo Testamento,
Cristo estabeleceu um novo modelo de habitação divina, que é perpétuo e não está restrito a um local físico, marcando a transição para um culto que é tanto individual quanto coletivo. Falemos da preparação das moradas divinas, da fundação à plenitude. Deus meticulosamente delineou e estabeleceu as condições necessárias para os eventos futuros. Primeiro, a preparação para a construção do tabernáculo. Pode-se inferir que Jeová planejou a construção do tabernáculo muito antes de instruir os israelitas a coletarem ofertas preciosas dos egípcios para usarem na construção do tabernáculo. Êxodo 25, 1 ao 9. Esse preparativo possivelmente estava implícito na revelação que Deus fez a Abraão em Gênesis 15, 14, que garantiu ao povo da aliança ter recursos suficientes ao deixar o Egito, em Êxodo 12, versos 35 a 36. Assim, quando chegou a hora de construir o tabernáculo no deserto, os israelitas já estavam bem equipados, demonstrando que Deus provê as necessidades antes mesmo de solicitar a nossa contribuição. Vamos ler Gênesis 15, 14, ver a promessa que Deus fez a Abraão com relação a isso. Gênesis capítulo 15, versículo 14, onde lemos assim: Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Olha aí a promessa de Deus se cumpriu quando Israel saiu. Vamos à preparação para a construção do templo. O rei Davi, ao reconhecer a juventude e inexperiência de seu filho Salomão, preparou meticulosamente a construção de um templo magnífico que glorificaria a Deus em todas as terras, acumulando materiais valiosos antes de sua morte, conforme detalhado em 1 Crônicas 22:5 e repetidamente mencionado em 1 Crônicas 29. Essa preparação simboliza a consagração bíblica, onde os recursos vistos como provisões divinas são coletados e ofertados em gratidão ao Senhor. Além disso, Salomão organizou expedições ao rei Irão de Tiro e ao Líbano para adquirir especialidade, todo tipo de obras e materiais necessários para a construção do majestoso santuário. 1 Reis 5, 2, 2 Crônicas 2, destacando o esforço contínuo e a dependência da providência divina na realização do projeto. Falemos da preparação para a vinda do Messias. Deus orquestrou cuidadosamente as circunstâncias mundiais para o advento do Messias. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Gálatas 4:4. O Império Romano proporcionava a infraestrutura necessária através das suas estradas. A língua grega que os gregos proporcionaram comum faziam com que todo o império falasse o grego, e uma governança estável que facilitou a propagação do evangelho. Além disso, a expectativa messiânica que havia entre os judeus fora intensificada pelo profeta Isaías, Isaías 7:14, Isaías 9, 6 e 7, e Malaquias, por exemplo, haviam predito a vinda do Messias. Simeão, movido pelo Espírito Santo, reconheceu Jesus como a culminação dessas profecias, celebrando a visão da salvação divina prometida, dizendo: Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, que os meus olhos viram a salvação. A preparação da igreja. Deus tem adornado a sua noiva para o arrebatamento e as bodas do Cordeiro, conforme descrito em Apocalipse 19, 7. A parábola das 10 virgens ilustra a importância de estarmos preparados
para esse encontro. Como vasos de misericórdia, somos moldados e chamados para glorificar o seu santo nome. E assim como o Espírito capacitou os construtores do tabernáculo, ele também nos prepara e nos guia para cumprir as obras destinadas à igreja, conforme evidenciado em 1 Coríntios 12, 9 e 11, através de dons espirituais, e 2 Coríntios 5, 5. Vamos ao quarto e último ponto dessa lição, falando que onde Deus habita, repousa a sua glória. A glória de Deus se manifesta onde ele habita. Quando Moisés o encontrou na sarça ardente e durante a liderança de Israel pelo deserto, Êxodo 3, verso 2 a 5, Êxodo 13, verso 21 a 22. O Senhor também respondeu ao pedido desse filho de Arão para mostrar a sua glória, ao permitir-lhe um vislumbre protegido por uma fenda na rocha, Êxodo 33, 18 a 23, simbolizando a proteção e revelações divinas por intermédio de Cristo. Falemos de cada um desses itens. No tabernáculo, a glória de Deus, o Shekinah, era visível pela nuvem que enchia o local, impedindo Moisés de entrar na tenda da congregação. No templo, a glória de Deus se manifestou após a construção do templo, a casa do Senhor, e encheu uma nuvem de modo que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, segundo Crônicas 5, verso 13 e 14. Em Cristo, a manifestação da glória de Deus foi simbolizada nos presentes dos magos, Mateus 2,10, evidenciada durante a transfiguração, Mateus 17, 1 a 5, e testemunhada pelos discípulos na sua ascensão, Atos 1, 9. Na igreja, a glória de Deus evidencia nos fiéis que, transformados pelo Espírito Santo, exibem a natureza divina, como agora uma nova morada do Altíssimo na terra. Eles enfatizam sua constante presença entre o povo da nova aliança. 1 Pedro 2, 4 e 5, Efésios 2, 21 e 22. Conclusão. Embora Deus resida em moradas sublimes e eternas, ele sempre desejou habitar entre os homens. A igreja transcende a uma mera organização humana. Ela é um espaço espiritualmente planejado e preparado, onde o divino revela a sua glória. Continuemos, portanto, a servir ao Senhor e não aos homens, ciente de sua perene presença entre nós. Com isso, nós concluímos a lição. Vamos a uma atividade para fixação. Primeira pergunta: qual o significado do termo hebraico Shekinah? Shekinah significa habitação, ou aquele que habita. Êxodo 40, 34 e 38. E aonde Deus habita, sua glória se manifesta. Com isso concluímos essa revista. Iremos estudar no próximo trimestre outra revista maravilhosa. Não perca, então, a partir da semana que vem, a lição de número 1 da nova revista da Central Gospel. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique no playlist e lá você vai encontrar um total de 254 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali você encontra um comentário de toda a Bíblia e encontra também lições de 5 escolas dominicais. Lição da CPAD, lição da Betel, lição da CADB, da Central Gospel e da Conimadeb, onde Cristo para todos. São 5 revistas escolas dominicais para você estudar, aprender,
desenvolver cada vez mais seu conhecimento na santa e gloriosa Palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.